Olha, eu acho que a minha passagem pela cultura, ela foi fundamental no processo de construção do modelo do Educa Mais. O fato de eu ter uma história na cultura, primeiro como gestor local, depois a minha experiência no Ministério, quando eu prestei uma assessoria para o Ministério, e das oficinas do Sistema Nacional de Cultura, eu percebi que a escola ela era um ambiente marcado pela burocracia, pelo desencantamento e por um modelo disciplinar que precisava ser arejado, que precisava ser reformulado. Então, o processo do conhecimento, ele, além de ter um elemento lúdico, né, por que uma criança aprende tão rápido de 0 a 1 ano? Primeiro porque ela vive a situação da angústia de não saber, de não ser compreendida pelo mundo, de não compreender o mundo. Então tem um fundamento básico no processo educacional, que é a angústia. Mas é uma angústia que gera desejo. Então o salto cognitivo de uma criança do 0 até 1 ano é o maior salto que um sujeito pode dar na vida. Não sabe andar, não sabe falar, não sabe se alimentar, não tem relações de sociabilidade, depois de 1 ano está andando, está minimamente se comunicando, se não está falando perfeitamente, consegue se comunicar minimamente, né? Consegue interagir. Então é um salto muito grande. Esse salto ele é produto de um lado da angústia, mas do outro lado da curiosidade, do fascínio e o desejo do conhecimento. As escolas, elas precisam entender que os processos de conhecimento eles são motivados pelo sujeito que quer conhecer. E a escola ela tem que cumprir um papel de alimentar esse sujeito e fazer esse sujeito desejar cada vez mais. E então eu achava que a cultura, ainda acho que a cultura, ela tem um papel fundamental, tanto no processo de formar o professor dentro da escola. Se o professor ele tem uma bagagem cultural, ele tem um melhor repertório. Se ele vive mais experiências de vida, certamente ele será o melhor professor. Se ele tem a sensibilidade, que é uma marca da cultura, do artista, né? Se ele tem essa sensação, os grandes insights educacionais, os grandes movimentos de percepção de que uma teoria dá certo ou não dá certo, nascem de ambientes marcados por esses ingredientes. Então a cultura ela precisava permear a atividade educacional, como também eu sempre entendi que as atividades esportivas eram muito importantes, porque as crianças também gostam muito do esporte. Então os Educa Mais eles surgiram primeiro como um desejo de aproximar 2 pastas da Secretaria de Educação, o esporte e a cultura. Mas depois a gente foi percebendo que o Estado, quando ele organiza as suas políticas sociais, as suas atividades, ele fragmenta os sujeitos. Então, você tem a Secretaria de Saúde, então você tem o sujeito que necessita da saúde, ou quando está doente, necessita da cura para a sua doença. Você tem o sujeito que quer praticar atividades de esportes, mas você tem a Secretaria de Esportes. E tudo isso em caixinhas muito fechadas. Então o modelo do Estado é um modelo cartesiano. É um modelo que fragmenta o sujeito. E que a escola ela poderia ser um ambiente onde essas políticas sociais todas poderiam convergir. Então o Educa Mais, ele nasceu primeiro da percepção que a educação podia ser muito mais. Daí o próprio nome, Educa Mais. E de que o espaço escolar ele podia ser um território de convergência das políticas sociais do governo. E nós começamos a criar o quê? Estratégias para que as políticas sociais do governo elas conversassem com a educação. Então primeiro foi o esporte, depois a cultura, depois nós começamos a conviver com a questão da saúde dentro da escola e o debate sobre a saúde, os debates sobre o meio ambiente, e aí nós começamos a construir um modelo de equipamento social que ele tivesse fortemente marcado pelo desejo de integrar as políticas sociais do governo. Então, equipamentos que fossem equipamentos escolares, mas que tivessem uma boa infraestrutura esportiva, tivessem uma boa infraestrutura cultural, escolas que tivessem laboratórios, que tivessem salas de leitura,
e estivessem também em regiões onde a estrutura do Estado não está tão presente. Então nós começamos, aliás, os dois equipamentos depois que se tornaram Educamais, eles foram inicialmente construídos ainda dentro do governo Marco Aurélio, o governo anterior a mim, mas que ainda não tinham terminado, não tinham concluído suas obras. Então quando a gente se deparou com dois equipamentos desses, hoje são 7 Educamais na cidade, na época eram 2 equipamentos em construção, nós percebemos que esse desenho de política social para Educamais caberia naqueles 2 equipamentos que estavam sendo construídos. A gente inaugurou os 2 no primeiro ano do governo Amil e resolvemos então dar esse nome, Educamais, na expectativa de transformá-los numa escola diferente, uma escola que conseguisse conversar com todas as áreas de governo, que conseguisse interagir com a comunidade que está no entorno, sobretudo porque eram comunidades muito carentes. Os 2 primeiros Educamais, eles foram edificados em regiões muito vulneráveis. A primeira região, o Parque Santo Antônio, ele tinha uma área chamada Vale do Cedrinho, que era um amontoado de lixo, de restos de materiais de construção, mas era uma imensa área. Restos de material de construção, lixo, alguns trechos de esgoto a céu aberto. Em alguns trechos até era descarte de cadáveres do crime organizado da cidade, né? Então às vezes uma morte acontecia na cidade, às vezes o corpo era jogado ali. Então aquilo tinha um símbolo muito forte, porque ele era um espaço de morte. Quando a gente começou a construir naquele espaço degenerado, deteriorado, na periferia da cidade, numa região considerada violenta, um equipamento educacional, o desejo nosso falou, olha, ele não pode ser só uma escola. Com ginásios poliesportivos e padrões de construção bastante elevados em relação à média das escolas brasileiras, com laboratório, né, com concha acústica para manifestações culturais, com quadras para as crianças brincarem, com parque. Então, o Educamais nasceu do desejo, vamos construir escolas, mas que essas escolas sejam espaços diferenciados. Além de espaços diferenciados, espaços que consigam, de uma maneira matricial, conversar com as outras áreas do governo.